O Brasil está envelhecendo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, até 2025 seremos o 6º país do mundo em número de idosos. Se em 2000 a expectativa de vida dos brasileiros era de 71 anos, em 2023 subiu para 76, segundo o último censo do IBGE. Por isso, os cuidados quando se tem mais de 60 anos precisam ser redobrados, especialmente dentro de casa, onde os idosos passam grande parte do tempo. Quem vai trazer algumas dicas para a gente é a médica geriatra Camila Fernandes, que fala com a gente ao vivo via internet. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Letícia, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês, participando do TJ Aparecida. E explica pra gente, faz parte do processo de envelhecimento, né, as mudanças no corpo. Quais são as principais alterações que devem ter mais atenção, principalmente para quem ali já tem mais idade? Certo. Então, o processo de envelhecimento, ele modifica o nosso corpo como um todo, né? Tanto as nossas questões cognitivas, quanto o aspecto físico e orgânico. Então, partindo aqui primeiramente do ponto de vista cognitivo, o que a gente tem que ter cuidado, né? Com a questão da memória, né? De incentivar e estimular o raciocínio, a memória, porque a gente sabe que o maior fator de risco para o Alzheimer, um dos maiores fatores de risco, é o próprio envelhecimento. Então, é importante a gente estar sempre com a mente ativa e estimulando a memória através de novos aprendizados, né, da atividade física, da boa alimentação. Então, esse é um ponto. O outro ponto são as questões das mudanças físicas e orgânicas que acontecem no corpo quando vai envelhecendo. Um ponto que eu queria aqui reforçar é em questão da perda da massa muscular, da diminuição da massa muscular. Então, isso é um processo comum no envelhecimento, né? A partir do momento que a gente vai avançando a idade, há uma troca, a gente vai diminuindo a massa muscular e ganhando gordura. E quando a gente fala de massa muscular, isso é muito importante a gente pensar em mobilidade, em diminuição de risco de queda. E como que a gente faz para preservar essa massa muscular, por exemplo, né? Alimentando com alimentos ricos em proteína e praticando exercícios físicos regulares. A gente sabe também que o processo de envelhecimento mexe, por exemplo, com o sistema imunológico. Então, os idosos apresentam uma imunossenescência, que a gente fala, que é um envelhecimento do sistema imunológico. Então, ficam mais frágeis, né, a doenças. Então, é importante a gente pensar em vacinas, em medidas preventivas de doença. Então, basicamente é isso. É uma mudança global, tanto cognitivamente quanto fisicamente também. Por isso que é importante, né, Camila? Boa tarde para você. Obrigado pela presença no TJ Aparecida. A gente se preparar durante a fase adulta para essa fase que vai chegar, né? O envelhecimento, ele é natural para todo mundo, né? Agora, é comum o uso de medicamentos para controlar doenças? Tem alguma substância que pode prejudicar o funcionamento do corpo ou acarretar outros problemas, Camila? Isso. Olha só, Eduardo, toda medicação, ela não é isenta de efeitos colaterais, né? Eu costumo falar até aqui no consultório, até medicações analgésicas, que a gente sabe que tem uma segurança muito grande, como paracetamol e dipirona, podem apresentar efeitos colaterais. Então, o mais importante é sempre ter um médico de confiança acompanhando esse idoso. A gente sabe que existem medicações que a gente chama de medicações inapropriadas para os idosos e que devem ser evitadas. Vou dar um exemplo. As medicações como os benzodiazepínicos, medicações controladas para dormir, por exemplo, a gente sabe que são medicações que têm potencial de provocar efeitos colaterais mais graves nos idosos, como tonteira, queda, né? Atrapalha a questão cognitiva, mas não quer dizer que essas medicações também são vilãs. Existem indicações, né? Existem casos que a gente precisa utilizá-las, mas o mais importante é o acompanhamento médico com o geriatra de confiança. E outro ponto importante, Eduardo, quando a gente fala de medicação, é sempre estar revisando as medicações que os idosos estão usando. Porque o que acontece com frequência? Chegar no consultório um idoso que está há 20, 30 anos usando aquelas mesmas medicações. E o que acontece? Às vezes, quando essa medicação entrou lá 30 anos atrás, estava uma medicação apropriada para aquela pessoa. Mas 30 anos depois, essa pessoa já envelheceu.
Então, será que essa medicação ainda continua apropriada? Será que essa medicação que está há 30 anos ali utilizando não passou a ter efeitos colaterais indesejados pelo próprio envelhecimento do organismo? Então, isso que é muito importante. As medicações não são vilãs. O ponto principal é saber utilizá-las na hora correta e com acompanhamento correto também. Perfeito, Camila. E só para a gente encerrar, as quedas dentro de casa são muito comuns entre os idosos. Quais as recomendações para uma casa segura, para evitar, já tem, né, o desgaste do corpo, né, que é natural, mas para evitar também outros problemas, né, quedas em casa? Isso é fundamental, gente. A gente sabe que o índice de hospitalização e morte devido a quedas da própria altura, né, e sendo essas quedas, na imensa maioria, dentro de casa, é enorme no Brasil. Acredita-se que por dia, cerca de 63 idosos, em média, são hospitalizados e têm consequências nefastas, né, perigosas da queda. Mas se a gente pegar esses idosos que caem e não procuram atendimento hospitalar, esse número é infinitamente maior, né, incalculavelmente maior. Então, os cuidados em domicílio são de fundamental importância. Então, vamos pegar aqui por compartimentos. Vamos pegar primeiro o banheiro, né, que é um lugar, assim, icônico e perigoso. Então, medidas básicas, gente, piso antiderrapante, isso é fundamental, não só em área molhada, como o box, mas também o lado de fora do box, né, ao redor da pia, que pode ali cair uma água enquanto está escovando o dente, enquanto está fazendo higiene, as barras ao redor do vaso e também barras de apoio. E também no box do banheiro é de fundamental importância para esse idoso na hora da sua higiene pessoal, tá? A altura da pia também, não ser uma pia muito alta nem muito baixa, que o idoso precisa fazer algum movimento que, né, tira ali a estabilidade postural, também é muito importante. Degraus. Então, se tiver degrau do banheiro, para sair do banheiro, por exemplo, ou da sala para a cozinha, o ideal é que não tenha, mas caso não seja possível fazer essa adaptação em casa, por exemplo, sinalize esse degrau, né? Pintar de uma cor diferente, colocar setas, algo que chame a atenção desse idoso, que existe degraus ali que oferece perigo para ele. Pensando em outros ambientes, por exemplo, como salas, né? Evitar a todo custo tapetes, mesmo que tapete seja tapete antiderrapante, né? Por quê? Mesmo que o tapete esteja ali aderido ao piso e o idoso não escorregue, o que acontece? É comum o idoso, principalmente em determinadas doenças, ter passos mais curtos, andar mais arrastando, sem elevar os pés adequadamente. Então, às vezes, ele não vai escorregar no tapete, mas o pé vai esbarrar ali, vai tropeçar e isso vai originar uma queda. Justamente, né, Camila? Principalmente, o idoso tem que estar acompanhado do familiar ou mesmo de um cuidador, né, para evitar. Logicamente, é uma nova realidade, a casa precisa ser adaptada, né? E é o que você falou, a queda representa um sério risco até para a vida desse idoso. Muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida, seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada, gente. Um abraço a todos vocês e é um prazer participar. Prazer Muito é obrigada, nosso. ótima Abração. tarde. Valeu.